Tá aparecendo para vocês? Sim, professora. Ah, tá bem. Então, deixa eu colocar aqui todo para ficar melhor de vocês visualizarem. Bom, esse assunto é sobre urbanização mundial, tá? Então, nesse assunto a gente vai tratar sobre as cidades globais, tá? Vai falar dos problemas ambientais em si. E também nós vamos falar da urbanização, tá? A partir do século XX, e a urbanização agora do século XXI. Vou falar sobre as metrópoles, megalópolis. Vou falar sobre o processo de conurbação, tá? E a expectativa, tá? Do número de pessoas, tá? Em algumas cidades, tá? Até 2050, tá? Então, temos as expectativas, tá? Do número de pessoas que vivem nas cidades, tá? Então, nós sabemos que a partir, tá? Com o término lá a partir do começo do capitalismo, tá? Que as cidades foram se expandindo, a população, ela começou a migrar para as cidades. Esse processo ainda hoje acontece, tá? Hoje em dia, as pessoas estão vivendo mais nas cidades, tá? Do que na zona rural. Então, isso foi um processo que foi acontecendo ao longo dos anos, tá? Então, lá a partir do século XX, a população começou a ser mais urbana. Por quê, professor? Porque uma pessoa ela sai da zona rural e vai para a zona urbana, tá? A fim de melhor condição de vida, por algum motivo, ou seja, por motivo de estudos, tá? Então, cada vez mais as cidades estão mais inchadas. Então, quando a gente vai falar de urbanização, tá? Você tem que levar em conta também os problemas relacionados a essa urbanização, a esse inchaço urbano em um curto período de tempo, tá? Falando a nível, até mesmo a nível mundial, tá? Temos as cidades asiáticas, tá? São megas cidades, cidades com até mais de 10 milhões de pessoas, tá? Então, são cidades extremamente populosas, tá? Temos também aqui o caso do Brasil, tá? O problema do Brasil em algumas cidades, que o planejamento das cidades não acompanhou, tá? O crescimento e a chegada das pessoas. Então, isso foi acarretando vários problemas, desde problemas sociais até problemas ambientais. Trouxe aqui uma frase da Cacilda, tá? Então, ela vai falar o quê? Tá? Sobre a expansão urbana. A cidade, tá? Espaço de magia, mas cada vez mais consumidora do espaço. Então, nós temos, por exemplo, o processo de conurbação, tá? Que as cidades crescem tanto, tá? As cidades vizinhas, que às vezes você não sabe qual é o limite das cidades. Trazendo para cá, para a ilha, tá? Aqui o Maranhão, nós percebemos esse fenômeno da conurbação. Por exemplo, entre São Luís, São José de Ribamar, São Luís, Raposa, tá? Tem essa questão dos bairros, principalmente lá dos quatraques, tá? Que são 5 quatraques. Então, às vezes, você pode ter essa dúvida na questão do endereço, tá? Então, quando não há essa delimitação, às vezes você não tem alguns serviços, ficam jogando, tá? Por exemplo, a coleta. Quem é responsável pela coleta, tá? Coleta de lixo no bairro. Aí fica esse jogo, tá? Quem é que vai arrumar aquela rua? Então, quando você não tem essa delimitação bem definida, aí fica essa briga entre os dois municípios, tá bom? Então, a urbanização, tá? Os avanços científicos e tecnológicos alcançados nos últimos 2 séculos tiveram profundas consequências sobre a organização do espaço. Então, quanto mais há um avanço tecnológico e científico, tá? Mais esse processo, tá? E mais aumenta as consequências sobre a organização do espaço, tá? Então, a população, ela ocupa cada vez mais espaço, tá?
Só que essa ocupação, na maioria das vezes, não é planejada. Aí as ocupações irregulares, tá? Para nós da geografia, nós chamamos ocupações irregulares, tá? Popularmente conhecido como invasão, tá? Nós temos exemplos, tá? De algumas ocupações irregulares, principalmente lá na região do Sudeste, tá? Que como eu já falei, tá? Para vocês estão no terceiro ano, vocês sabem que a região sudeste do Brasil, ela recebe muitas pessoas, tá, dos outros estados, principalmente do Nordeste. Então, quando essas pessoas chegam nas cidades, tá, elas são empurradas para as favelas, as comunidades, como eles chamam lá no Rio de Janeiro. Então, há todos esses problemas. E esses bairros, eles não são planejados. Então, vem os problemas como a falta de emprego, a falta de moradia adequada, principalmente na época da chuva, aos deslizamentos, tá? Então, acaba até algumas pessoas perdendo as vidas, tá? Então, creio que vocês já leram, né? As cidades sintetizam essas transformações e inovações, pois são os locais onde se instalou grande parte das indústrias, tá? Um dos motivos que a população ela sai da zona rural e vai viver nas cidades em busca de trabalho, só que, em alguns casos, essa pessoa, tá, esse cidadão, ele não tem instrução para trabalhar nessas indústrias, então, quando chega na cidade, tá, ele vai viver de alguns serviços, tá, que não requer muita capacitação. Então, nós temos aí o exemplo, tá, da construção civil, quando é mais voltado para os homens, quando é as mulheres mais voltados para os trabalhos domésticos, tá? Então, e a falta de emprego, tá? A quantidade de desemprego é muito elevada nas cidades, principalmente para essas pessoas, tá? Então, é na cidade que se concentram as atividades comerciais, que impulsionaram a circulação tanto dos bens nelas produzidos, tá? Como já dizia Milton Santos, como dos produtos agrícolas, tá? Então, na cidade é que há essa circulação, tá? Embora que nós percebemos que nos últimos anos, as cidades de médio porte, tá? Elas têm os mesmos serviços que uma cidade de grande porte, tá? Só que o que acontece? Ainda na pequena cidade, na cidade da zona rural, o índice de desemprego, tá, de desenvolvimento, é muito grande, tá? Às vezes a cidade, ela não se desenvolve muito. Então, principalmente para o jovem, tá? A pessoa que ela termina o ensino médio, simplesmente não tem serviço para elas nessas cidades. Então, elas precisam migrar para outro estado, outra cidade, em busca de trabalho, até mesmo de estudo, tá? Em busca de capacitação. Bom, a urbanização nos séculos 20 e 21, tá? Então, no início do século 20, a população mundial era predominantemente rural, e só apenas 2% da população residiam nas cidades, tá? Então, aqui, ó, se vocês se atentarem lá, mais voltando para a história, tá? Lá no período feudal, do feudalismo, do sistema do feudalismo, a população, ela era eminentemente rural. A partir da decadência do feudalismo, tá? A partir de quando começou as primeiras indústrias nas cidades, lá no século XVIII, tá? Foi que as pessoas começaram a migrar da zona rural para as cidades, justamente para trabalhar nas primeiras indústrias, tá? Algumas indústrias testes, tá? Começou mais o desenvolvimento, tá? Industrial. Então, foi a partir do século XX, tá? Então, 2%, tá? Então, era uma porcentagem muito pequena de pessoas que viviam nas cidades, tá? Esse quadro, ele foi mudando ao longo dos anos, tá? Ao longo dos séculos, tá? Até meados do século XX, a urbanização era um fenômeno típico dos países desenvolvidos, tá? Os países mais ricos. Então, o que aconteceu, tá? Industrializados, tá? Vocês sabem que
com a industrialização, principalmente lá na Inglaterra, tá, no século XVIII, foi quando começou as primeiras indústrias, o desenvolvimento industrial. Depois desse desenvolvimento industrial, tá, ela foi expandida para o resto do mundo, inclusive para os outros países menos desenvolvidos, ou em desenvolvimento, como nós conhecemos hoje. O Brasil, ele teve uma industrialização tardia, tá? Começou só lá a partir da década de 30, tá? A industrialização do Brasil. Então, é uma industrialização bem tardia. E começou especificamente lá na região sudeste, tá? Então, na região sudeste, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tá? Tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, começou essa industrialização porque a região sudeste, ela sempre foi mais desenvolvida, tá? Então, todo o dinheiro lá do ciclo do café, tá? Vocês sabem que a economia brasileira, ela foi baseada em ciclos, tá? Primeiro teve o ciclo do açúcar, depois veio o ciclo do café. Então, quando um ciclo entrava em decadência, começava outro ciclo. Então, todo aquele dinheiro do café serviu para trazer as primeiras indústrias para a região sudeste. Até por isso que a região sudeste ela é mais desenvolvida, tá? Não estou querendo dizer que não teve algumas regiões, tá? Que teve seu auge, teve um período de ascensão, tá? Como aqui da região nordeste, até mesmo Maranhão, tá? Nós tivemos uma época bem produtiva lá na época do ciclo do açúcar, tá? Nós temos os casarões, nós temos as cidades históricas que retratam essa riqueza dessa época, tá bom? Então, nos demais países, a maioria da população morava no campo, tá? Esse processo já mudou. A maioria da população das cidades, tanto dos países, perdão, desenvolvidos, quanto dos países em desenvolvimento, tá? Ou os países mais pobres, a maioria da população vive nas cidades. É eminentemente urbana a população. A partir da segunda metade do século XX, a urbanização começou a ocorrer também nos países menos desenvolvidos, como eu havia falado antes para vocês. Aqui nós temos um gráfico, tá? A população urbana e rural no mundo, tá? Que tem uma expectativa de 1950, tá? A partir de 1950 até 1950 até 2050. Então, tá aqui a legenda do gráfico. Esse aqui, preto, tá? Tá retratando o crescimento da população urbana. Esse aqui, essa linha cinza, tá retratando a população rural. Então, observem vocês aqui no mapa que a população urbana, a partir de 1950, ela foi aumentando. Vejam que a linha no gráfico, ela está aumentando. Então, tem uma expectativa que até 2050, tá, vai aumentar o número da população urbana. Enquanto o número da população rural foi diminuindo. Observem aqui, ó. Aqui está. Ainda tem aqueles 2%, as pessoas ainda estão vivendo na zona rural. Depois, esse processo ele foi decaindo. Essa população rural migrou para a zona urbana. Então, aqui é um gráfico demonstrando isso, tá? Então, de acordo com a ONU, quase 4 milhões de pessoas viviam em 2015 em áreas urbanas. O gráfico registra, tá, o crescimento da população urbana e as perspectivas do processo de urbanização. Então, isso tende a aumentar a população urbana, tá? Professora, mas qual é o problema do aumento dessa população urbana? São todos, tá, os problemas, tá, ocasionados por esse inchaço urbano, tá? A cidade, elas não foram preparadas, principalmente as cidades dos países menos desenvolvidos. Então, a gente observa inúmeros problemas, tá? Bom, um dos problemas, tá, da expansão
do aumento da população urbana, tá? É a expansão espacial das cidades, tá? Nós temos aqui, eu coloquei para vocês um fenômeno, tá? Desse processo da expansão espacial das cidades, que é o aumento, tá? É a ocupação do espaço, tá? Devido ao crescimento das cidades, tá? Seja por construções de moradias, seja por construções de novas empresas, tá? A expansão urbana em si, estou falando da expansão urbana como um todo. Então, nós temos um fenômeno, que é a conurbação. Isso acontece aqui na Grande Ilha, tá, de São Luís, entre São José de Ribamar e São Luís, Passo do Lumiar e São Luís, e vice-versa. Então, ali na área da Forquilha, tá, você observa nitidamente esse processo, tá, com o aumento da construção civil, tá bom? Tá passando um avião aqui, tá, por isso que tá esse zoado. Então, ó, a conurbação, ela é um encontro físico de duas ou mais cidades. Então, está aqui, ó, demarcado. Aqui é um encontro físico de duas ou mais cidades. Então, essas cidades cresceram tanto que, às vezes, elas se unem, tá? Às vezes, o que separa os bairros de uma cidade para outra é apenas uma rua. De um lado, tá? É de uma cidade, do outro é de outra cidade. Tá? Ou então, por exemplo, acontece como ali no Araçagi, tá? Araçagi é Passo do Lumiar, tá? Então, você observa esse processo, tá? De conurbação, tá? Entre as duas cidades, tá? Perdão, Maiobão é Passo do Lumiar, tá bom? Então, você observa nitidamente, tá? Enquanto Maiobinha, aqui perto de onde eu moro, tá? O bairro, tô falando do bairro, é São José de Ribamar. Então, você observa que tem esse processo de conurbação, que é encontro físico de duas ou mais cidades. Tá? Então, à medida que o processo de urbanização foi se desenvolvendo no mundo, as cidades tornaram-se maiores e mais complexas, tá? Então, há essa conurbação, esse envolvimento das cidades. Em certas áreas, o resultado da expansão horizontal, tá, das cidades gerou fenômeno espacial denominado de conurbação. Então, se você olhar essa palavra quando você estiver fazendo uma leitura, tá? Conurbação é o encontro, tá, do espaço, no caso físicos, é um encontro físico de duas ou mais cidades. Então, isso acontece muito, por exemplo, Timon. Timon aqui no Maranhão, tá? Ele é como se ele fosse, por exemplo, um bairro do Piauí, tá bom? Então, Timon é do Maranhão, mas devido ao crescimento, tá? Há esse encontro físico de Timon, tá? Com o outro estado, tá bom? Então, a gente observa um processo de conurbação. Tem as proximidades das cidades, tem ali, ó, Rosário, tá? Ibacabeira, tá bom? É Santa Rita, tá? Então, é um processo que a gente observa nitidamente, tá? Tanto nas cidades de maior porte, quanto as de pequeno porte. Então, nós vamos chamar de conurbação, tá? Já que trouxe para vocês as metrópoles, deixa eu ver se eu passei alguma, não. Trouxe as metrópoles. Coloquei aqui uma imagem, tá? Exemplificando, tá? Esses que estão em vermelho, tá? São todas consideradas metrópoles, tá? Tem aqui no mobile, tá? Aqui ficou um pouco... Aqui a explicação em cima da imagem, mas aqui é São Paulo, tá? São Paulo, ela é considerada uma metrópole. Tá bom? As metrópoles são cidades que dispõem de grande quantidade de bens e serviços altamente especializados. Então, toda cidade que ela tem essa característica, ela é considerada uma metrópole. É exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tá? Segundo o geógrafo Milton Santos, a metrópole pode ser definida como um organismo urbano, onde existe uma complexidade de funções capazes de atender às formas de necessidades da população urbana, nacional ou regional. Então, você pode observar que as metrópoles, elas são cidades importantes, tanto nacionalmente, tá, para aquele país. Então, você observa que
oferece alguns serviços. Outra característica de uma cidade que é considerada metrópole. A cidade, ela não para. É exemplo, tá? A maioria dos investimentos também de um empresário, de alguém que queira investir no país, ele vai procurar essa cidade mais desenvolvida, tá? É lá que ele vai fazer as parcerias, é lá que ele pode colocar o seu empreendimento, é lá que ele vai investir o seu dinheiro. Tá? Um exemplo dessa cidade no Brasil é São Paulo. Tá? Então, tem outras também que são consideradas metrópoles importantes também no mundo. Tá? Então, se você observa, tá, essa quantidade de bens e serviços altamente especializados, tá? E a importância, também você tem que ver a importância dessa cidade para o país, tá? Então, nós temos São Paulo, coloquei aqui o exemplo de Mumbai, tá? Então, isso é considerado uma metrópole. As megalópolis, tá? Se você for ler em algum livro, tá? Os livros, a maioria já vem trazendo essa nova denominação para algumas cidades. Coloquei aqui uma imagem, tá? Dos países, principalmente os asiáticos, tá? Que são consideradas megalópolis. O nome já está dizendo, são mega cidades, tá? Cidades gigantescas, tá? Então, quando duas ou mais metrópoles, tá? Se expandem e se aproximam uma das outras, formam uma conurbação gigantesca. Então, quando há a junção de duas metrópoles ou mais, tá? Aí que eu já vou falar da conurbação, tá? No espaço físico entre duas metrópoles. Então, vai formar megalópole, as megalópolis. Tá? Gigantesca que é denominada megalópole, do grego mega, grande, e policidades. Então, é uma mega, tá? Uma grande cidade, tá? Tá aqui os exemplos, tá? Aqui em vermelho, tá? Então, uma metrópole com outra metrópole forma uma grande cidade, ou uma cidade grande. Então, nós vamos chamar de megalópole, tá? A megalópole é uma enorme área urbanizada. Então, quando há a junção de duas metrópoles, tá? Há essa fusão do espaço físico, duas ou mais, nós vamos chamar de megalópole. Aqui eu já vou falar sobre conurbação, tá? De cidades, tá? Cidades importantes. Então, outra coisa também que chama a atenção, tá? Que vocês têm que se atentar, é que essas cidades, elas também dependem, tá? Na questão dos serviços, uma de outra, tá? Então, elas têm essas parcerias, tá bom? Então, por isso que também elas se ajudam nos serviços, tá? Na arrecadação, tá? As empresas, tá? Então, uma depende da outra. Então, nós vamos chamar de megalópole. As megacidades, coloquei aqui uma imagem, tá? As que estão em azul são consideradas megacidades, tá? São metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes, mas que não necessariamente constituem cidades globais, tá? Então, as megas são metrópoles, só que elas são podem ser consideradas, tá? É uma metrópole, só que ela tem, tá, especificamente mais de 10 milhões de habitantes. A gente observa, tá, essas cidades, tá, principalmente lá na Ásia. São metrópoles, tá, com enorme quantidade de pessoas que ultrapassam 10 milhões de pessoas. Também no século XX surgiu um novo fato urbano de destaque, as megacidades. Isto é, enormes aglomerações urbanas com população acima de 10 milhões de habitantes. Se você olha uma cidade, você vai ver a quantidade de pessoas que vivem naquelas cidades. Se é de mais de 10 milhões de pessoas, é considerado uma megacidade. A ONU estima que em 2030 existirão 41 megacidades no mundo. A maior parte delas, como eu já havia falado, está localizado lá na Ásia, tá? A Índia, tá, é um exemplo de uma megacidade, tá? Então, tem um enorme contingente de pessoas.
tá? As cidades asiáticas, elas são super inchadas, tá? Tem um alto contingente de pessoas. Até se você que ainda não teve, eu ainda não tive a oportunidade de, por exemplo, ir na Ásia, mas eu observo, tá, nas reportagens, tá? Se você vai assistir algum documentário, tá? São cidades, por exemplo, você tá andando na rua, você pode bater no outro, tá? São cidades mega inchadas, tá? Esses países asiáticos. Lá tem um problema, nessas cidades asiáticas tem um problema da falta de espaço mesmo, até para moradia. Então, se você for ver o tamanho de um apartamento em um país asiático, é mínimo, se comparado com a quantidade de espaço que nós temos aqui no Brasil. Tá? Então, são cidades extremamente inchadas, tá? Temos outro, tá? Outros fenômenos, tá? As cidades globais. Coloquei aqui uma imagem, não sei se está muito bem nítido, tá? Foi a única imagem que eu encontrei para colocar, tá bom? As cidades globais, elas têm 3 classificações, tá? São divididas em 3 grandes grupos, de acordo com a sua importância. Aqui no gráfico tá bem pequenininho, mas eu coloquei aqui enfatizando para vocês, tá? Então, elas são divididas em alfa, beta e gama. Tá? As cidades globais são responsáveis pela expansão dos fluxos financeiros, tá? E de informação que atinge o mundo todo e também concentra as sedes das mais importantes transnacionais ou multinacionais, que atuam nos diferentes continentes. Então, um exemplo, tá, de cidade, tá, global, tá bom? Está aqui, ó, no mapa, é São Paulo, tá? São Paulo, ela é considerada aqui no mapa, tá? De acordo com essa classificação aqui de alfa, beta e gama, ela é considerada beta, tá? Ela tá laranjinha. As cidades que estão, tá, de cor vermelha são consideradas alfa, tá? As verdinhas, tá, são consideradas gamas. Então, São Paulo, ela é uma cidade, tá, é importante e ela é responsável, tá, pela expansão dos fluxos financeiros, tá? E de informação que atinge o mundo todo, atinge o Brasil, ela também atinge o mundo todo. Então, ela tem essa importância. Então, ela é considerada uma cidade global, como outras, tá? Que nós temos aqui no mapa. Então, concentram as mais variados tipos de empresa, como as multinacionais, tá? As multinacionais ou transnacionais, elas são as empresas que estão em todo o mundo, tá? Que transcendem as suas fronteiras, tá? O seu país de origem. Isso é possível devido à globalização, que atuam nos diferentes continentes. Então, nós temos exemplos de empresas que elas estão localizadas em todo o mundo, tá? Então, são também os locais de produção de serviços especializados, necessárias transnacionais e as instituições financeiras responsáveis pelo gerenciamento da economia em escala planetária. Então, são cidades importantes, tá? Então, nós vamos chamar de cidades globais. Bom, esse crescimento, tá, das cidades, o processo em si de urbanização, tá, esses fenômenos que eu mostrei antes para vocês, como fenômeno da conurbação, tá, as cidades consideradas metrópoles, as megalópolis e as cidades globais, tá, essas cidades, tá, assim como as outras de pequeno porte, tá, se a gente for ver, tá, é interessante ressaltar que são cidades que têm os mesmos problemas. Então, isso gerou o quê? Os problemas considerados problemas sociais e ambientais das cidades. Né? De novo, aqui trazendo o século XX, ao longo do século XX, sobretudo nos países menos desenvolvidos. Já falei antes para vocês que essas questões dos problemas, tá, acarretados pelos crescimentos, tá, das cidades e a urbanização nas cidades se deu porque as cidades, elas não são planejadas, tá? Então, imagina uma grande quantidade de pessoas vivendo nas cidades, a cidade não tem estrutura. Essa falta de estrutura vai desde o fornecimento de água, tá?
para a população dos bairros, até a quantidade de emprego que é oferecido para essas pessoas, tá? Então, todos esses são considerados problemas. E também a questão da poluição, tanto do ar, quanto da poluição dos rios, tá? Dos mares, das nascentes, a retirada da vegetação, todos esses são problemas, tá? Que nós observamos nas cidades. A urbanização acelerada aliada à falta de recursos e questões políticas. Aqui, essa falta de recursos, tá? Eu deixo entre aspas, e nem sempre o problema da falta de serviço nas cidades, e até mesmo na zona rural, não é por falta de recurso, tá? Exemplo aqui do Brasil, nós temos recursos, só que falta uma vontade, tá, política, daqueles que nós colocamos lá para nos representar, para fazer uma cidade mais urbanizada, uma cidade, tá, que oferece serviços adequados para a população. Mesmo porque, voltando de novo aqui para o Brasil, nós pagamos impostos, tá, que são justamente para serem colocados, tá, e ser voltados para a população em forma de serviços, tá. Impediu que fossem resolvidos os problemas que surgiram à medida que as cidades cresciam. Eu não concordo aqui com essa falta de recursos, tá? Nós temos recursos, tá? Estou falando na questão do Brasil. Que surgiram à medida que as cidades cresciam. Os velhos problemas aumentaram, tá? E os novos apareceram. Os novos, nitidamente, são os problemas ambientais, tá? Os problemas sociais, trouxe aqui para vocês a questão da segregação espacial nas cidades, tá? Essa segregação espacial, vocês podem até observar, tá? Embora você observe, às vezes não entenda, tá? Então, nas cidades, tá? Nos espaços urbanos, nós temos, tá? A segregação espacial. O que quer dizer isso? As camadas, tá, da população que são mais ricas, tá, que têm o maior poder aquisitivo, elas vivem nos espaços melhores, tá, das cidades. Elas vivem muitas das vezes em bairros planejados, nos condomínios fechados. Você observa que nesses bairros tem é oferecido um melhor serviço, tá? Exemplo aqui em São Luís, quando você atravessa a ponte lá do São Francisco, tá? Então, você observa que dentro de uma cidade há dois espaços, um bem estruturado e um sem nenhuma estrutura. A gente observa nitidamente esse fenômeno aqui em São Luís, tá? E nas cidades de pequeno porte. Quando você atravessa a ponte lá do São Francisco, você parece que está em outro universo, tá? Então, você observa que é um bairro bem estruturado, que tem uns melhores serviços, tá? Você anda nas ruas daquele bairro, você não observa muito alguns problemas que acontecem, por exemplo, no bairro periférico, tá? Quando eu falo periférico, de novo, lembrando vocês, tá? Que o significado de periferia, tá? Foi um pouco mudado ao longo dos anos, mas o que era periferia antigamente, tá? Todas as cidades, tá? Elas têm o bairro considerado centro. O que é o centro? É aquele bairro onde está localizado os serviços, tá? Onde a população, ela trabalha, onde tem os bancos, onde tem as lojas. Então, toda cidade, ela tem um centro, tá? Que geralmente é o centro comercial. Então, os bairros mais afastados do centro, tá? Mais distantes do centro são os bairros periféricos, tá? Então, nós temos o centro e temos os bairros periféricos, tá? Por exemplo, oi, pode falar. Informaram aqui no chat que 2 alunas estão tentando entrar, mas não são aceitas. Quando eu voltar, tá? Alguém copia aí para ela, que eu vou ver, porque eu coloquei um programa que faz esse aceite, tá? Na hora que o aluno clica lá, tá? Eu não preciso parar a explanação para aceitar o aluno, tá bom? Já estou terminando, tá? Então, e essa aula, ela vai ser disponibilizada lá no canal, tá bom? Então, nós observamos que há essa segregação espacial, tá?
a população de menor poder aquisitivo, ela é empurrada para os bairros periféricos, tá? Só que nem todo bairro periférico, tá? Ele pode ser considerado um bairro de pessoas de menor poder aquisitivo, tá? Por exemplo, aqui em São Luís, os quatraques, tá? Alguns quatraques. Eles podem ser, a partir do ponto que, do distanciamento do centro, ele pode ser considerado um bairro periférico. Só que esse bairro periférico, ele é planejado, estruturado. Foi um conjunto habitacional planejado, tá? Então, ele pode ser considerado um bairro periférico. Então, observem vocês que eu estou trazendo o conceito de distância, tá? Então, nós temos o centro e temos o bairro periférico, que ele é distante do centro. Trazendo para o conceito dos serviços, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um bairro aqui próximo. Não Cidade Operária, vou colocar outro. Vila Quiola, por exemplo. Vila Quiola, ela é um bairro, tá, de pessoas de menor poder aquisitivo, tá? Ou Vila Vitória, por exemplo, aqui perto do São Raimundo, tá? Então, ela pode ser considerada um bairro, tá? É um bairro periférico, porque está distante do centro, e é um bairro que não oferece todos os serviços. Então, você observa que quem são as pessoas que ocupam esse bairro? As pessoas de menor poder aquisitivo, mais pobres, tá? Então, geralmente são bairros, tá? Que surgiram a partir das ocupações irregulares, chamado popularmente de invasões. Então, nós chamamos de segregação espacial. As camadas mais ricas da população ocupam os espaços melhores, onde são oferecidos serviços, e a população mais pobre, menor poder aquisitivo, ocupa os espaços onde não são oferecidos esses serviços. Que você pode observar, geralmente esses bairros, tá? Aqui da camada mais rica, de maior poder aquisitivo, teve um planejamento antes. Primeiro, foi construído o espaço, foi construído, por exemplo, o conjunto, ou aquele bairro, só depois a população foi morar, fez a compra lá da sua casa, ou da sua casa em condomínio fechado, do seu apartamento, e só depois que estava tudo pronto, você foi morar, a família foi morar naquela casa. Então, observem vocês que, como, por exemplo, o asfaltamento das ruas, a encanação da água, vocês observem que primeiro veio os serviços, depois a população foi ocupar aquele espaço. Aqui nos bairros mais pobres, tá? Primeiro chegou a população, tá? Com a ocupação irregular, tá? Que são as invasões. Só depois que o poder público chegou com os serviços, tá? Então, observem vocês que não teve um planejamento, tá? Então, isso se chama exclusão, tá? Espacial, segregação espacial. Temos também a exclusão étnica, tá? Que é a exclusão de alguma das minorias, tá? Por questões religiosas, tá? E outros motivos, elas são alguns grupos sociais que elas são perseguidas, tá? Ameaçadas fisicamente, geralmente ocupam áreas restritas, distantes dos grupos que detêm o poder econômico ou político. Nós observamos isso em alguns países árabes, tá? Alguns países afeganistões, tá? Então, nós observamos essa segregação espacial e também étnica, tá? Chamando atenção também que essa segregação espacial também nós observamos o crescimento da pobreza urbana, ocasionado pela falta de emprego, tá? E até mesmo de instrução daquelas pessoas, daquela população, e o aumento do número de moradores de rua. São aquelas pessoas que perderam tudo, não tem casa, tá? Por algum motivo, por alguma outra questão. Ele se tornou um morador de rua. Então, são problemas que nós observamos, tá? Nas cidades. Temos também um problema do transporte, tá? Urbano. Problema no transporte público. Geralmente, principalmente nas cidades brasileiras, tá? E até também mundiais.
na questão de mundo, não tem um bom transporte público urbano, tá, para as pessoas. Geralmente são os ônibus, tá? O exemplo daqui de São Luís são ônibus, tá? Não tem um contingente de ônibus suficiente para a população. Então, no horário de pico, você observa um inchaço, tá? Você observa os ônibus superlotados, que o número de ônibus é muito pouco para atender aquela população. Então, isso ocasiona o quê? Os problemas também de trânsito, tá? Então, a pessoa que ela consegue adquirir algum dinheiro na vida, o que ela vai fazer? Comprar um carro, para ela poder se locomover, tá? Melhor. Então, isso ocasiona, por exemplo, aqueles muito carro, tá? Em pouco espaço, e no horário de pico nós vamos ver, tá? Um trânsito parado, tá? Não tem uma mobilidade, tá? Tanto no trânsito, tá? E também, tá? A mobilidade urbana. O que poderia ser feito nas cidades, tá? Ter vias, tá? Para um transporte alternativo, pelo menos o uso da bicicleta, por exemplo. Só que as cidades, elas não têm uma via, as cidades que não são planejadas, tá? Então, isso iria diminuir, tá, os problemas de transporte, tanto no trânsito, tá? Não estou querendo dizer que esse serviço aqui do transporte público e de qualidade, ela não tem que ser oferecida, ela tem que ser oferecida para a população, tá? A questão do transporte alternativo é mais para evitar, por exemplo, a poluição do ar, tá? É evitar mesmo os engarrafamentos, tá? Às vezes você observa que tem uma pessoa sozinha dentro de um carro, tá? Então, só uma pessoa ocupa um maior espaço, tá? Então, nós temos que ver todos esses problemas, tá? Os problemas ambientais, tá? Nós temos a expansão urbana, que acarreta o desmatamento do entorno das cidades, tá? Nós observamos em algumas cidades a falta de arborização, tá? Como a falta de parques, tá? Temos o problema da impermeabilização dos cursos de água, tá? Assim como a impermeabilização dos solos com asfalto. Então, nós observamos mais esse problema na época da chuva. Como o solo está impermeabilizado, concretado, quando cai a água da chuva, essa água ela não tem para onde escoar. Então, isso ocasiona o quê? As enchentes, tá? As enchentes, alaga, a água invade a casa, os bairros inteiros, pessoas perdem suas casas e até mesmo a vida. Então, isso é falta de planejamento, tá? Urbano, falta de planejamento do gestor, de quem está ali, naquela gestão. Às vezes a gente vê o gestor falando, é culpa do gestor passado. Não. A partir do momento que você ocupa o cargo, tá? De uma gestão, de um município, de uma cidade, você é que tem que fazer esse planejamento. Ou então você tem que colocar em prática aquele planejamento que foi deixado pela gestão passada. Então, isso não te isenta, tá? De suas responsabilidades. Temos também a concentração de construções, tá? Que pode levar ao fenômeno da ilha de calor. Esse fenômeno aqui da ilha de calor cai bastante nas questões de vestibulares. O que é a ilha de calor? Tá? Você observa que em uma cidade, tá? Ou então em bairros próximos, devido à construção civil, tá? A impermeabilização do solo, a concretização do solo, tá? O asfaltamento do solo, tá? Com a falta de arborização, em um determinado lugar da cidade, tá? Você vai observar uma temperatura, tá? Vai ter uma temperatura mais elevada, tá? Então, nós vamos chamar de ilha de calor, tá? Em um ponto da cidade, a temperatura está mais elevada do que nos outros pontos, tá? Principalmente durante o dia, tá? Durante, por exemplo, meio-dia, 2 horas, 1 hora da tarde. Então, a falta de arborização, a retirada da vegetação, o concreto no solo, asfaltamento do solo, tá? E a falta, por exemplo, de parques, tá? Na cidade, em si, vai ocasionar esse fenômeno de ilha de calor. O transbordamento dos rios, tá? Com as cheias, que são usados como depósitos, tá? De lixo. Nós observamos que os dejetos, eles são jogados
muitas das vezes pela população, ou quem reside próximo àquele rio. A população, ela joga o lixo em lugar inadequado, tá? Então, isso pode ser resolvido com a educação ambiental, tá? Às vezes passa a coleta naquele bairro, naquela rua, mas as pessoas, ela não fazem a destinação correta dos lixos, tá? Incluindo os resíduos industriais. Tem também um problema dos resíduos industriais, que são o lixo gerado pelas empresas, tá? Muitas empresas, elas não dão uma destinação correta para o seu material, os seus dejetos, tá? Então, isso aqui é um problema, isso aqui é uma questão de educação mesmo, tá? Aqui em São Luís, nós já temos os espaços de coleta, tá? Mas a população ainda insiste em jogar lixo, colocar lixo em lugar inadequado. Nós temos, tá, em alguns bairros, tá, estratégicos, tá, foi feito os lugares de coleta, tanto para lixo reciclável, quanto, por exemplo, resto de construção civil, da reforma de uma casa, móveis usados, tá? Alguns bairros você pode deixar na sua porta, quando a coleta passar, tá? Vem o carro na frente para fazer a coleta do lixo doméstico e vem outro mais atrás para poder colher, tá? Levar esse móvel usado. Mas tem ainda pessoas que jogam em qualquer lugar, ou num terreno que não tem uma construção, tá? Então, isso é um problema de educação ambiental mesmo, tá? Temos a poluição atmosférica, tá? Provocada principalmente pelas indústrias e pelo elevado número de veículos, tá? Falei aqui da questão do grande número de carros nas ruas. Também são poluentes, tá? Lixões a céu aberto. A lei, tá? Que obrigava os municípios a ter um lugar adequado, um aterro sanitário para colocar seu lixo, foi vencida em 2010, tá bom? Então, tem a lei, tá, dos resíduos sólidos. As cidades, elas tiveram tempo de se preparar e fazer um projeto para o aterro sanitário, só que o que aconteceu? Os gestores, eles não fizeram, tá? Muitos fizeram só depois com atraso, que foi o caso aqui de São Luís. Nós já temos o nosso aterro sanitário. Aquele lixão lá da Ribeira, tá? Já não funciona mais, tá? Não se joga mais lixo lá na Ribeira. Nós já temos o nosso aterro sanitário, tá bom? Então, a maioria das cidades brasileiras, elas não têm um aterro sanitário, tá? Que é aquele aterro sanitário, tá? Adequado, que você bota o lixo, tem lá a proteção do solo, para aquele chorume, tá? Aqueles gases, tá? Os dejetos do lixo doméstico e industrial, ele não passa para o solo. Qual é o problema? É a contaminação do solo, a contaminação da água, tá? Traz alguns animais indesejados, tá? Então, quem mora perto desses lixões a céu aberto, que nós chamamos, tá? Que é aquele lixo jogado lá no espaço, sem nenhum tratamento, a céu aberto, vai trazer o problema do mau cheiro, problema de alguns animais como os ratos, os urubus, tá? Também era um problema aqui citando o caso de São Luís, era um problema para o aeroporto, tá? Na questão dos urubus, das aves. Então, pode acontecer acidentes, tá? Esse da Ribeira já foi desativado, tá? Bem próximo, tá? Tem um assentamento, eu visitei esse assentamento, então também esse lixão a céu aberto que tinha lá na Ribeira era um problema para aquela população que morava ali, tá? Então, são problemas, tá? Ocasionados principalmente por uma falta de estrutura, ou uma falta de planejamento, ou de má vontade mesmo daquele gestor. Então, é resultante da falta de coleta, tá? Essa falta de coleta aqui, alguns bairros, algumas cidades não têm a coleta de lixo, tá? Mas, por exemplo, tem alguns bairros que passa, por exemplo, aqui em São Luís é 3 vezes por semana, aqui no bairro que eu moro, mas tem gente que não coloca seu lixo na porta para a coleta, tá? E acaba destinando esse dejeto em lugar inadequado. Ou disposição ilegal, principalmente nas periferias das cidades, tá? Essa questão aqui da periferia são aqueles bairros não planejados, tá? Que não são oferecidos esses serviços. Problema da escassez de água, principalmente na época de estiagem, época do verão, inversão térmica, tá?
e a Ilha de Calor, tá? Que eu já havia falado para vocês.